E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma revisão prática. Se você está se preparando para aquela prova de fisiologia e precisa daquele resumo de alto rendimento, chegou ao lugar certo. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai traçar passo a passo a jornada exata dos carboidratos. A ideia é acompanhar o que acontece com a comida desde o exato momento em que ela entra na sua boca até se transformar naquela energia celular microscópica que mantém a gente vivo. Literalmente uma viagem fantástica por dentro do nosso trato gastrointestinal. Para a gente não se perder, esse é o nosso roteiro de hoje. 1. A linha de partida. 2. O trajeto da boca ao estômago. 3. O intestino e a borda em escova. 4. Absorção e transporte ativo. E, claro, o número 5, o nosso destino final, o ATP. Então, vamos lá. Passo número 1. A linha de partida. Olha só, quando a gente pensa na nossa dieta, os carboidratos são os macronutrientes mais abundantes de longe. Só que o nosso corpo tem um pequeno problema logístico. O intestino só consegue absorver açúcares simples, os chamados monossacarídeos. Ele simplesmente não absorve moléculas gigantes, tipo os polissacarídeos, e nem mesmo os disacarídeos. Tem que ser o básico do básico. Então todo esse processo digestivo que a gente vai ver agora é, na verdade, um projeto biológico de desmontagem em massa. É obrigatório quebrar tudo. E quem são os nossos alvos? O amido dos vegetais, que é formado por amilose e amilopectina, disacarídeos do nosso dia a dia, como a sacarose e a famosa lactose, e, claro, as fibras, tipo a celulose. A celulose é interessante porque ela tem umas ligações beta-1,4 que as nossas enzimas humanas não conseguem quebrar de jeito nenhum. Então ela passa batido e vai servir de banquete para as bactérias lá no nosso cólon. Para a gente visualizar esse grande projeto de desmontagem, pensa num mapa. A gente começa com a ingestão e a quebra mecânica na boca, depois a gente passa por aquele ambiente super hostil do estômago, até chegar no trabalho fino lá na borda em escova do intestino. De lá, essas moléculas atravessam os enterócitos, caem na corrente sanguínea e vão para as células onde a mágica do metabolismo celular realmente acontece. Certo, passo 2. Da boca ao estômago. A primeira transformação real começa no instante em que você dá a primeira mordida. E o que é genial aqui não é só o dente triturando a comida, mas sim o que está escondido na nossa saliva, a alfa-amilase salivar. Imagina que ela é tipo uma tesoura molecular que fica ali cortando especificamente as ligações alfa-1,4 bem no meio daquelas cadeias gigantes de amido. O resultado disso, a gente ganha moléculas menores, como a maltose, a maltotriose e umas sobras chamadas destrinas alfa-limitadas. Essas destrinas sobram justamente porque elas têm os pontos de ramificação, as ligações alfa-1,6, que essa nossa tesoura amilase simplesmente não consegue cortar. Aí você engole esse bolo alimentar todo lubrificado e ele desce direto para o estômago. E é aqui que a história dá uma guinada. A amilase salivar estava super confortável trabalhando ali no pH neutro da sua boca. Só que o estômago, O estômago é uma piscina de ácido, o pH é baixíssimo. Como essas enzimas são muito sensíveis ao pH, essa acidez toda simplesmente desliga e inativa quase toda a amilase salivar. Até sobra um pouquinho funcionando escondida no meio do bolo alimentar, mas no geral a gente tem um baita botão de pause na digestão dos carboidratos enquanto a comida está de passagem pelo estômago. O que nos leva à nossa seção 3, intestino e a borda em escova. Agora sim, o quimo sai todo o ácido do estômago e entra no intestino delgado. É aqui que a coisa fica séria e a fisiologia mostra como é brilhante. Se liga nisso porque é altíssimo rendimento para a prova. Primeiro o pâncreas joga um monte de bicarbonato para neutralizar todo aquele ácido estomacal e manda a amilase pancreática para continuar o trabalho no amido. Mas a reta final mesmo acontece colada nas paredes do intestino, na famosa borda em escova dos enterócitos. É lá que ficam as nossas enzimas de membrana. A lactase quebra a lactose em galactose e glicose, a sacarase desmonta a sacarose em frutose e glicose e a maltase dá conta da maltose. E anota aí um detalhe de ouro, essas enzimas são fortemente glicosiladas. Sabe por quê? Para elas não serem literalmente devoradas pelas enzimas do próprio pâncreas. É um mecanismo de defesa perfeito. E aqui mora uma clássica pegadinha de prova, então muita atenção. Vocês lembram daquelas destrinas alfa-limitadas que sobraram lá atrás na boca? Pois é, a amilase normal continua sem conseguir quebrar os pontos de ramificação alfa-1,6 delas. Aí entra a grande estrela, a isomaltase. Ela é a única enzima da borda em escova capaz e necessária para romper exatamente essas ligações alfa-1,6, liberando por fim a glicose que estava presa. Sem a isomaltase, o projeto inteiro de desmontagem iria empacar bem aí. Bom, seção 4. Absorção e transporte ativo. O desmonte foi um sucesso.
A gente tem um verdadeiro oceano de monossacarídeos simples flutuando no intestino. Mas tem um problema. Essas moléculas são solúveis em água e a parede da célula é feita de gordura, é hidrofóbica. Como elas vão entrar no sangue? Elas não podem só passar direto. Elas precisam de transportadores, umas proteínas chamadas SLC. A glicose e a galactose entram no enterócito pegando uma verdadeira carona com o sódio. Elas usam um transportador chamado SGLT1. Ele empurra esses açúcares para dentro, mesmo quando já tem muito açúcar lá, porque ele aproveita a força do sódio que está querendo entrar desesperadamente. Agora, a frutose. A frutose é diferente. Ela tem um passe VIP chamado GLUT5. Ele facilita a entrada dela de boa, sem gastar energia e sem precisar da carona do sódio. Mas vamos pensar um pouquinho sobre esse SGLT1. Isso aqui é o exemplo perfeito de transporte ativo secundário. O transportador usa a força, o gradiente do sódio, para puxar a glicose junto. Mas quem foi que criou esse gradiente de sódio para começo de conversa? Foi uma maquininha incansável chamada bomba de sódio e potássio ATPase, que fica do outro lado da célula. Ela gasta energia do ATP o tempo todo para chutar sódio para fora da célula. Com isso, falta sódio lá dentro. E é justamente esse vazio de sódio dentro da célula que suga o sódio do intestino feito um aspirador de pó, arrastando a glicose junto com ele. Uma vez lá dentro do enterócito, a glicose, a galactose e a frutose já passaram pelo pior. Como ela se acumulou muito lá dentro, a saída do outro lado da célula direto para os capilares sanguíneos é super fácil. Elas simplesmente vão a favor do fluxo. Esse transporte passivo para fora da célula, caindo na veia porta em direção ao fígado, é feito por um carreador que serve para os 3 monossacarídeos, o GLUT2. E finalmente chegamos à seção 5, o nosso destino final, o ATP. A digestão e a absorção deram certo, pessoal. Nossos açúcares simples estão agora navegando de boa pela nossa corrente sanguínea. Mas, para fechar essa revisão com chave de ouro, a gente precisa ir até o clímax dessa operação, a hora em que a glicose chega no músculo. Pensa comigo, a insulina faz o papel dela, abre a porta e a glicose entra na célula. Mas uma molécula de glicose pura, parada lá, não serve para fazer o músculo contrair magicamente. Então, como esse açúcar simples vira de fato o combustível para a gente correr ou levantar um peso? A resposta está nessa belezinha de molécula, o trifosfato de adenosina, o nosso famoso ATP. Ele é a moeda de energia do corpo. Sabe tudo aquilo que a gente mastigou, digeriu e absorveu até agora? A gente vai queimar, oxidar tudo isso com um único propósito: roubar os prótons e elétrons dos alimentos para fabricar essas ligações de fosfato de altíssima energia do ATP. Toda a energia da comida vira energia química concentrada no ATP, prontinha para ser usada no exato segundo que o seu corpo precisar. E na hora da prova, eles adoram perguntar os números desse rendimento metabólico. Se a gente quebrar a glicose todinha usando oxigênio, ou seja, glicólise, ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa lá nas mitocôndrias, a gente gera energia pra caramba. Se for aquela glicose que já estava guardada na célula como glicogênio, ela rende 37 mols de ATP. Mas a nossa glicose que acabou de chegar do sangue, que veio da nossa refeição, ela gera um pouquinho menos, 36 mols de ATP. E por que 1 a menos? Porque a célula é obrigada a gastar, a investir 1 ATP logo de cara para fosforilar essa glicose do sangue, trancando ela dentro da célula para ela não fugir de volta. Só tem um grande porém. Para conseguir essa fortuna de 36 ATPs, o sistema precisa estar inundado de oxigênio. Quando falta oxigênio no meio de um treino intenso, as mitocôndrias não dão conta. A célula é forçada a usar só a glicose anaeróbia. E aí, meus amigos, o rendimento despenca brutalmente. Sem oxigênio, uma molécula de glicose vai gerar sofridos 2 ATPs e, de quebra, ainda produz aquele lactato que a gente conhece bem. O que nos deixa com uma pergunta muito instigante para fechar a nossa revisão. O que acontece com essa máquina complexa que é o nosso corpo quando você dá um sprint no máximo da sua velocidade, o oxigênio some e o glicogênio vai para o espaço? É exatamente essa transição forçada para um metabolismo de baixíssimo rendimento que explica por que a célula falha e o seu músculo simplesmente trava de fadiga. É a prova definitiva de como nós somos engenhosos, mas absolutamente dependentes dos nossos próprios limites químicos. Muito legal, né? Bom, pessoal, espero que esse resumo clareie as coisas para vocês. Bons estudos aí e a gente se vê na próxima.